Quem ama musicais vai amar a nova saga do canal. E aí, vozinho e vozinha, tudo bom com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. Qualquer pessoa que ama musicais assim como eu já enfrentou um problema canônico. E já comenta aí quando foi que isso aconteceu com você. O grande problema de tentar convencer outra pessoa a assistir um musical com você. Eu sei, vem cá, me abraça. Dentre todas as desculpas que eu já ouvi uma pessoa proferir só pra não assistir um musical comigo, está a principal. Eu não consigo entender o que está acontecendo por trás de toda essa cantoria. Mas agora eu trouxe a solução para os nossos problemas. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa saga Miss Musical. E agora eu vou precisar dar um contexto que vai denunciar de que jovem é só a carinha. Lembra do programa do Mr. M? Ele foi muito popular por volta dos anos 2000, onde o Mr. M desmistificava os truques de mágica. Ele literalmente mostrava como eles eram feitos. E ele foi muito popular nessa época, se não me engano até hoje tem reprise, e ele foi muito ameaçado por causa disso. Afinal, os ilusionistas não gostavam muito dele mostrando como é que os truques eram feitos. E a proposta dessa saga é mais ou menos a mesma. Aqui eu vou te contar o que está acontecendo por trás de toda a mágica do musical, desvendando a história que está sendo narrada. Afinal, o musical é isso, apenas uma forma diferente de contar uma história. Então eu adaptei de Mister para Miss e mantive o M de musicais. Então bem-vindos ao Miss Musical. E nesse primeiro episódio vamos começar com o pé direito, contando a história de Six. Composto por Toby Marlow e Lucy Moss, este é um musical britânico que vai contar pra gente a história das 6 esposas do rei Henrique VIII. E já adiantando, abraça a proposta e aprende história, tá? Aqui, as 6 esposas do rei Henrique se encontram em algum lugar do pós-vida e decidem que vão se unir em uma banda pop. Eu falei, gente, abraça! E elas decidem que a vocalista da banda vai ser aquela que mais sofreu pela mão do rei. A lógica é, se você sofreu mais, então você merece ser a nossa líder. E aqui nós já temos uma breve apresentação de cada uma delas durante a música Ex-Wives, ou ex-esposas, que já vai dar pra gente um rápido contexto histórico de quando elas se casaram com ele. E eu vou ler aqui pra vocês porque essa parte é muito importante e acho que resume bem tudo. Meu nome é Catarina de Aragão. Fui casada por 24 anos. Fui modelo da realeza. Minha lealdade é para o Vaticano. Então, se você tentar me despejar, você jamais tentará de novo. Gosto bastante dela, muito forte. Eu sou aquela tal Bolena. Eu sou a próxima. Eu separei a igreja da Inglaterra. Sim, eu sou sexy, mas como eu perdi a minha cabeça? Bem, minhas mangas podem ser verdes, mas meu batom é vermelho. A Bolena é fortíssima, viu, gente? Gosto bastante dela também. Jane Seymour, a única que ele realmente amou. Quando meu filho era recém-nascido, eu parti. Porém, não sou o que pareço. Ou será que sou? Fique por aqui e você verá mais. Admito que a Jane é a única que eu realmente pulo a música. Toda vez que toca, eu pulo. Eu sou Ana de Cleves. Quando ele viu meu retrato, ele ficou tipo, Mas eu não pareci tão bonita quanto eu parecia na minha pintura. Engraçado como todos discutimos isso, mas não sobre o que o Henry tinha de pequeno. Querida, ele estava tentando que eu pensasse alguma coisa. Ergam seus ouvidos, pois eu sou Catarina que perdeu sua cabeça. Pela minha promiscuidade fora do casamento. Tranquem seus maridos e seus filhos, porque a Sea Howard está aqui. E a diversão vai começar. A música dela é a minha favorita. 5 logo abaixo. Eu sou a esposa final. Eu vi o fim da sua vida. Eu sou a sobrevivente, Catarina Parr. E eu suponho que você queira saber como eu cheguei aqui. Sou só eu ou vocês também perceberam que ele tem algum negócio com o nome da Catarina? Eu acho que foi ele que inventou o Teorema Catarina original, hein? Nós vamos ter agora a apresentação individual de cada uma. Afinal, cada uma vai tentar provar que foi a que mais sofreu na mão do rei. E a primeira é a nossa querida Catarina de Aragão, que se apresenta durante a música No Way, ou de jeito nenhum. Em sua música, Catarina de Aragão conta pra gente como ela permaneceu inabalável ao lado de Henrique, mesmo sabendo que ele a atraía com mulheres muito mais jovens. Até que ela descobriu que ele simplesmente queria largá-la e mandá-la para um convento. Só que ele enfrentou bastante resistência por parte da Igreja Católica, que tinha muito poder na época e com quem Catarina de Aragão tinha muita ligação. Inclusive, ela acabou publicando alguns devocionais. Porém, no final, Henrique conseguiu o que queria, dissolveu o casamento e se casou com Ana Bolena,
a próxima a se apresentar. Durante a música Don't Lose Your Hair, ou Não Perca a Cabeça, meio irônico, Ana Bolena nos conta que era francesa e chegou ao Reino Unido em 1522. E seguindo conselhos do seu pai, ela rapidamente investiu em Henrique, que começou a se corresponder com ela por cartas. E ele queria tanto casar com Ana Bolena que em um dado momento ele colocou ela para morar no palácio, ou seja, ele colocou a esposa e a amante para morar debaixo do mesmo teto. E como ele só viu o casamento com Catarina de Aragão? Bem simples, ele se separou da Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, no qual a coroa era a liderança religiosa. E dessa forma ele conseguiu se casar com Ana Bolena. Só que após o casamento, Bolena começou a se queixar que Henrique estava traindo ela com praticamente metade da França mulher. Então ela decidiu que iria flertar com alguns homens da corte só para causar ciúme em Henrique. Só que esse tiro saiu pela culatra porque quando ele descobriu, ele simplesmente perdeu a cabeça. Ora, que hipocrisia, não é mesmo? E para assinar a ida dela para a forca, Bolena ainda disse que chegou a dizer para Henrique que ela não precisaria flertar com outros homens se ele conseguisse fazer aquilo levantar. Ela levou a dignidade dele junto com ela. E em seguida nós temos Jane Seymour durante a música Heart of Stone, ou Coração de Pedra, no qual ela diz que verdadeiramente amou Henrique e que ele dizia que amava de volta e que eles eram perfeitos juntos. Só que ela tinha consciência de que esse amor dele era totalmente condicional ao fato de que ela tinha dado a ele um herdeiro homem. Inclusive, ele usou esse argumento para se separar da Catarina de Aragão lá atrás, porque ela não tinha dado nenhum herdeiro homem para ele. Só que, infelizmente, alguns dias após o nascimento do filho dela, Jane Seymour acabou falecendo por causa de complicações e infecções que ela pegou após o parto. Em seguida, nós temos a música House of Hoban, ou Casa de Hoban. Inclusive, essa música viralizou bastante uns tempos atrás nas redes sociais, com uma trend onde as mulheres usavam espartilho, onde elas fazem um paralelo aos quadros de Hans Holbein, onde elas brincam fazendo um paralelo entre os quadros de Holbein e um aplicativo de relacionamento, onde Holbein desenhava jovens mulheres e isso atraía pretendentes. E esse contexto é importante porque é assim que Henrique conhece sua próxima esposa, a Ana de Cleves, que se apresenta durante a música Get Down, ou Se Ajoelhe, onde ela nos explica que o casamento dela com Henrique foi até bem curto, porque ele se apaixonou por ela em uma dessas pinturas, só que quando eles se conheceram, ele disse que ela era muito sem graça e que não se parecia com a foto de perfil dela. Só que Ana de Cleves tinha ligação com a Alemanha, então para acalmar os ânimos, Henrique deu a ela o título de irmã do rei, o que a deu um lugar na corte e liberdade para fazer o que quisesse. Inclusive na música ela diz que participava de caçadas e outros tipos de eventos sem nenhuma preocupação, que mandava e desmandava do castelo dela, que ela recebeu no divórcio também. Será que ela foi a primeira mulher a receber metade no divórcio? Em seguida nós temos uma das minhas favoritas, que é a Katarina Howard, que se apresenta durante a música All You Wanna Do, ou Tudo Que Você Quiser Fazer. Inclusive, as outras esposas chamam ela de a Catarina menos relevante, onde ela revela pra gente que desde muito pequena os homens a desejavam, mesmo quando ela ainda não entendia o que isso significava. E que inclusive ela conta que o primeiro homem que a desejou foi o seu professor de música, quando ele tinha 23 e ela apenas 14 anos. Não vou nem dizer o que isso é, né? E que eventualmente os caminhos dela se cruzaram com Henrique, que a desejou e rapidamente se casou com ela. Só que ela conta que ele tinha um temperamento horrível, mas que na corte havia um cortesão que a tratava bem e que ela acreditava ser o único amigo dela na corte. Só que um dia ela descobre que na verdade ele também era só mais um homem que a desejava. E acusada injustamente de adultério, ela acaba tendo o mesmo final que Ana Bolena. Inclusive ela deixa nas entrelinhas durante a apresentação que a maior parte dos relacionamentos que ela teve com homens não foram consensuais. E por fim nós temos a última esposa, a Katarina Parr, que já começa questionando por que elas estão discutindo a relevância delas com base na relação delas com o Henrique, mas que ela começa a apresentar durante a música I Don't Need Your Love, ou Eu Não Preciso do Seu Amor. Durante essa música, ela conta pra gente que teve que se separar à força do seu amor, o Thomas Seymour, porque ela virou o próximo alvo de Henrique. E ela revela que já tinha se casado 2 vezes anteriormente, só para conseguir sobreviver naquela época. E que agora ela se casaria com Henrique simplesmente porque não se pode dizer não ao rei. E que por isso ela foi a última esposa que viu seus últimos dias.
mas ela conta que fez muito mais além de ser apenas a esposa do rei. Que ela publicou livros, que na verdade ela foi a primeira esposa do rei a publicar livros usando o seu nome verdadeiro, que lutou pela educação das mulheres e conseguiu que o seu quadro fosse pintado por uma mulher. Então por que ela deveria reduzir a sua participação na história a ser simplesmente uma das 6 esposas de Henrique? E ao final da música, as outras esposas também se unem a ela, dizendo que elas não vão mais se diminuir a ser apenas uma das 6, que agora elas vão contar sua própria história e vão reescrever seu próprio final feliz. E durante a última música, Six, ou 6, elas reescrevem as próprias histórias como teriam sido se elas não tivessem sido o alvo de Henrique. Catarina de Aragão conta que recusaria Henrique, se mudaria sim para um convento e que escreveria lindas músicas. Ana Bolena diria que usaria as cartas de Henrique para escrever suas próprias canções e que assim conseguiria bons contratos para compor. Jane Seymour reimagina seu futuro onde seu filho não foi o único, que sua família cresceu, ela fez uma banda com ela e eles se tornaram The Rolling Stones. Anna de Cleves diz que se mudou para a casa de Halsby e que foi muito feliz no meio artístico. Catarina Howard diz que se livrou de todos os homens que só queriam usá-la e que se tornou uma cantora até o fim de sua vida. E Catarina Parr diz que ouve falar de todas elas, as reúnem, lançam remix e elas compõem um álbum juntas. No final elas dizem que são únicas, têm sua própria importância e que mesmo que seja por apenas mais 5 minutos, elas serão as 6. E assim acaba o musical! Esse musical é bem curtinho, ele tem apenas 9 músicas, mas que ensina bastante de história. E se você gostou desse primeiro episódio, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual deveria ser o próximo musical a ser desvendado aqui no Miss Musical. E já envia esse vídeo para aquela pessoa que vai assistir Six com você. Muito obrigada por ter esse vídeo até aqui. Não esqueça de sugerir o próximo musical que vai estar aqui no Miss Musical. Afinal, mesmo que seja por apenas mais 1 minuto, we are Six.